Então vamos resolver a questão 8, que fala o seguinte: verifique se a função f de xy, definida por essa expressão aqui, x mais y vezes e elevado a x sobre y, é contínua no ponto 0 Ln de 2. Como verificar se uma função é contínua em um ponto específico? Que contínua você vai fazer para verificar a continuidade? Então vamos fazer da seguinte forma. A questão toda é verificar se a função ela é contínua nesse ponto. Então, é uma questão pontual. Uma função só é contínua em um ponto se naquele ponto ela está definida, né? Se naquele ponto tem imagem, se o limite existe naquele ponto. Só que ter imagem e o limite existir são condições necessárias, mas não são suficientes. Porque além de ter imagem e existe limite, e o limite precisa ser igual à imagem. Não gosto de fazer separadamente, mas com essa observação. Então, a primeira condição necessária, mas não suficiente, é verificar se a função tem imagem no ponto. Então, existe imagem no ponto 0 Ln de 2. Então, se você substituir ele, que vai ser Ln de 2 mais 0, vezes e elevado a 0 sobre Ln de 2. Ora, e elevado a 0 é 1, então vai dar Ln de 2. Então, essa função existe, ela está definida no ponto. Ótimo. Se não estivesse definida, ela não seria contínua. Mas está definida. Ela não é contínua necessariamente. É uma condição necessária, mas não é uma condição suficiente. É preciso agora ver se existe limite. E aí, existe limite dessa função x mais y vezes e elevado a x sobre y. Quando a gente se aproxima do ponto em questão, nesse caso aqui, no ponto 0 Ln de 2, calcular o limite nesse caso é bem direto, porque não há indeterminação. Tá? O primeiro termo aqui tende a Ln de 2, o segundo termo tende a 0. Logo, o produto tende a 0, ou seja, desculpa, vamos voltar aqui. O primeiro termo tende a Ln de 2. O segundo termo tende a e elevado a 0. Aí sim. Que é 1, que tende a 1. Logo, o limite existe e é Ln de 2. Então, a função existe no ponto, a função possui limite. São condições necessárias, mas não suficientes, porque o que define realmente a continuidade é existir a imagem no ponto, ótimo, existir limite da função quando a gente se aproxima desse ponto em questão, mas principalmente, além de ter imagem, ter limite, eles precisam ser iguais. Nesse caso acabamos de ver aqui em cima. O limite existe Ln de 2, a imagem existe, né, a função está bem definida, e é Ln de 2. Então, de fato, a função, sim, ela é contínua nesse ponto. Então, verifique se a função é contínua no ponto 0,2. Então, está aí, está verificado.